Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, nós estamos refletindo sobre a vida de Frank Duff. Então, nós terminamos falando sobre o momento final da vida do nosso querido fundador da Legião de Maria, Frank Duff. O corpo de Frank foi trazido para a capela do lar Regina Coeli, onde ficou exposto em câmara ardente. Que lugar mais conveniente do que este para os restos mortais daquele cuja vida inteira fora centrada à volta desta capela e seus arredores? Aqui rezara ele diariamente o breviário, pura comunicação com Deus, como lhe chamava. Aqui participara em grande número de missas, se alimentara e fortalecera com a Sagrada Comunhão. Aqui rezava muitíssimos terços do rosário. A sua companhia, quando passava as contas, era a maior parte das vezes as pobres mulheres que ele e os companheiros legionários haviam arrancado à rua, onde não tinham abrigo nem meios de viver. Eram as suas queridas residentes do lar. O respeito destas por ele assemelhava-se à reverência, mas a bondade e humanidade de Frank para com elas eram tais que podiam aproximar-se dele e faziam-no com a brusca familiaridade que existe no seu grau mais nobre entre as classes mais pobres. Não tinha um escrúpulo, evidentemente, de interrompê-lo nas suas orações e de lhe pedir: não quer fazer o favor de rezar por mim, Sr. Duff? Frank costumava ajoelhar no banco da frente, deixando cair graciosamente por entre os dedos as contas do seu rosário, movendo sempre lentamente os lábios. Quando não rezava o breviário ou o rosário, ficava ali sentado, imóvel, com o olhar fixo no tabernáculo. Sim, Frank amava ternamente esta capelinha. Era silenciosa e tranquila, oferecia um refúgio da correria da vida, um oásis refrescante, um cantinho do céu na terra. Viera agora fazer-lhe a visita final. Levaram com minucioso cuidado o seu ataúde, já por reverência, já pelo privilégio que lhes era concedido, e colocaram-no do lado do Evangelho. Perto do ataúde, as irmãs legionárias ergueram um pequeno altar da legião. Parecia ali tão bem colocado. Frank olhou sempre para o altar legionário como o símbolo da presença de Nossa Senhora. Muitos anos antes, Frank escrevera um belo parágrafo no Manual da Legião sobre os legionários falecidos. Inconscientemente, escrevia o próprio epitáfio. Terminada a caminhada da vida, eis o legionário gloriosamente reclinado no leito da morte. Agora é ele confirmado no serviço legionário e por toda a eternidade. Esta eternidade foi a legião que lhe a conquistou. Ela formou a essência e o molde de toda a sua vida espiritual. O padre Arrearne rezou a missa na presença de numerosos legionários abalados pela dor que a notícia reunira rapidamente. Chegaram também outros sacerdotes para rezar a missa. Durante alguns dias, milhares de legionários desfilaram diante do ataúde em silenciosa oração. Entre a multidão em movimento, houve ministros do governo, bispos, sacerdotes, religiosas e religiosos, ricos e pobres, enfermeiras dos hospitais nos seus uniformes, alunos e alunas das escolas e, finalmente, os queridos amigos e amigas de Frank, as mulheres pobres do lar Regina Coeli, com as suas crianças e os residentes do Estrela da Manhã. Na quarta-feira, 12 de novembro,
os restos mortais foram transferidos para a igreja de Santo André, onde Sua Excelência, o Monsenhor James, bispo auxiliar de Dublin, concelebrou com numeroso grupo de diretores espirituais. O cônego Francis, amigo de Frank, ao longo de toda a sua vida, pregou uma comovedora homilia. Na manhã seguinte, foi concelebrada a missa solene de defuntos na mesma igreja por Sua Eminência, o Cardeal Tomás, e Suas Excelências, Monsenhor Dermot, arcebispo de Dublin, Monsenhor Thomas Morris, arcebispo de Cashel e Emily, Monsenhor Joseph, arcebispo de Tuam, e muitos outros bispos e diretores espirituais da legião. O cardeal fez as orações fúnebres. As multidões eram tão vastas que se tornou impossível a entrada na igreja a muitíssimas pessoas. Quando chegou o momento da Sagrada Comunhão, foram solicitados os serviços de 4 diáconos para distribuí-la às multidões que alinhavam na rua. Solenemente escoltado, o funeral avançou para o cemitério de Glasnevin, onde os restos mortais foram depositados no túmulo da família. Na verdade, partira do meio de nós uma grande alma. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos legionários, é assim que termina a vida de alguém que ama Nossa Senhora, de alguém que ama a Deus de coração. A vida não termina quando se trabalha para Deus, quando se trabalha por amor aos irmãos. A vida, ela sempre continua naqueles por quem o legionário trabalha e nos seus colegas de ação. Salve Maria!